a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho segundo João, no capítulo de número 11. E deixe a sua Bíblia aí aberta. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, fala conosco. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações e enche-nos com teu Santo Espírito, para que a tua palavra alcance os teus filhos e abençoe a todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa é uma narrativa extremamente conhecida de todos, que é a ressurreição de Lázaro. E eu gostaria que, nesta noite de domingo, o Senhor causasse um grande impacto na vida de todos nós, através dessa palavra. É o que eu clamo ao Espírito Santo, tanto aqueles que nos ouvem e nos assistem pela live, como os que estão presentes aqui. Há algo do Senhor nessa palavra que eu tenho certeza que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, com todas as dificuldades, com todas as adversidades, com todas as tribulações e muitas vezes até mesmo perseguições que estamos vivendo. A igreja precisa voltar os seus olhos exclusivamente para Jesus. A igreja precisa buscar ao Senhor. E eu pediria a sua atenção, vamos aqui, salteando alguns versículos, falar sobre esta realidade que foi a ressurreição de Lázaro. Versículo 1 do capítulo 11 do Evangelho segundo João. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, veja, segunda vez que afirma que ele está enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, a saber, Marta e Maria, dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Terceira vez se diz está enfermo. E haverá outra vez que dirá estando doente. Lázaro vivia uma situação difícil. Veja, era amado de Jesus. Lázaro era amado de Jesus. Sua família era uma família querida por Jesus. Jesus esteve nesta casa, Jesus sentou-se à mesa com Lázaro, com Marta, com Maria. Ele e seus discípulos frequentavam aquela casa. Havia aliança, havia compromisso. Mas isso não impediu que Lázaro tivesse problemas. Isso não impediu que aquela família tivesse problemas. Isso não impediu que aquela vida amada pelo Senhor Jesus tivesse problemas. E muitas vezes nós estamos enfrentando problemas. Muitas vezes nós estamos enfrentando dificuldades, muitas vezes nós estamos enfrentando enfermidades, muitas vezes nós estamos com crises. Crises de saúde,
crises familiares, problemas na família, crises econômicas, crises profissionais, crises financeiras, problemas na economia. Muitas vezes nós estamos enfrentando crises ministeriais, não porque não sejamos amados do Senhor. E lembre-se que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós amamos ao Senhor e somos amados por Ele. E a Bíblia diz que quer dizer que amamos ao Senhor, senão que primeiro fomos amados por Ele. Quando o Senhor nos ama, Ele conquista os nossos corações e nós o amamos igualmente. Nós retribuímos, vamos dizer, este amor, mas isso não impediu que a família de Lázaro, que a casa de Lázaro, ele e suas irmãs vivenciassem essa dificuldade terrível. Hoje há algumas pessoas que falam, essas pessoas que estão sofrendo, essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, por essas enfermidades, é porque não tem fé, é porque não tem compromisso com Deus, é por causa disso. Isso é uma mentira. Pessoas que têm fé também têm problemas. Pessoas que são amadas por Jesus também enfermam. E pessoas que são amadas pelo Senhor também morrem. Também morrem. Veja, Maria, Marta, suas irmãs, mandaram mensageiros, mandaram pessoas a falar com Jesus, a informar a Jesus, a chamar a Jesus, dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quantas vezes nós estamos falando ao Senhor? Quantas vezes nós estamos dizendo ao Senhor? Estamos dizendo: Senhor, nós estamos com uma crise, nós estamos com um problema, nós estamos com uma dificuldade. E veja, Jesus sabia da enfermidade, para mim sabia. Por quê? Porque Jesus conhecia todos os corações, porque Jesus sabia destas coisas, porque Jesus tinha revelação, porque o Senhor é o Senhor, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele sabia, mas veja a resposta do Senhor no versículo de número 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aleluia. Jesus não apenas sabia da enfermidade, Jesus sabia algo que os outros não sabiam: o propósito da enfermidade. Jesus sabia o propósito daquela dificuldade. Jesus sabia o propósito daquela adversidade. Muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade, por uma adversidade, por um problema, por uma enfermidade, por uma crise. E nós não sabemos o propósito. Nós nos preocupamos muito em descobrir o motivo. Mas nós pouco olhamos para descobrir o propósito. Jesus disse algo interessante aqui. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. Porém, Lázaro morreu. Eu me ponho no lugar das pessoas que ouviram essas palavras de Jesus Cristo naquele dia, que receberam uma palavra que, ao meu ver, é uma palavra de tanta esperança, é uma palavra tão positiva. Imagine você numa situação como esta: Lázaro
enfermo, doente, terrivelmente enfermo, mortalmente enfermo, digo eu. Tanto que morreu. E você recebe uma palavra do Senhor. Esta enfermidade não é para a morte. O que você entenderia? Você entenderia que Lázaro não morreria. O que Jesus está falando não é que Lázaro não morreria. O que Jesus está falando é que o propósito da enfermidade não era que Lázaro morresse, ficasse morto. O propósito daquela enfermidade era a glória de Deus. Eu me lembro de uma frase de um sábio pastor, mortalmente enfermo, desculpe, não vou falar isso de novo, de câncer, um câncer gravíssimo. É quando todas as pessoas falaram com ele e oravam, dizendo, você não pode aceitar isso, tudo bem. Mas ele um dia disse, veja, meus irmãos, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu morrer, eu verei a glória de Deus. Pastor Mauro, da Igreja Batista de São Gonçalo, disse essas palavras um pouco antes de morrer. Ele disse, mas a glória de Deus será vista. Ele disse, isto é para a glória de Deus. Quer eu viva, quer eu morra. Por quê? Porque a palavra diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não estou desejando, nem estou falando que deve haver morte. A morte faz parte do nosso viver por causa do pecado. Porque o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A morte é consequência do pecado. Mas aquela enfermidade da qual Lázaro estava acometido, quando eles ouviram isso, eu imaginaria, eu me colocando no lugar deles. Oh, meu irmão não vai morrer. O Senhor Jesus não mente. E Deus não é homem para que minta. Deus não é filho de homem para que se engane. Se Ele disse que não é para a morte, então não é para a morte. Eles tinham uma certeza, como Marta mesmo disse, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria. Uma fé inabalável. Era gente de fé, era gente adoradora, era gente que derramava o bálsamo sobre o Senhor, que enxugava os seus pés com seus próprios cabelos, eram amigos do Senhor, eram gente querida, gente maravilhosa, gente extraordinária, gente ótima, mas tiveram problemas. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte. Deixe-me colocar isso de uma outra maneira. A morte não é o fim. As coisas não terminam quando elas acabam. As coisas só terminam quando Deus diz que terminaram. Elas podem ter acabado, a vida pode ter acabado, mas isso não terminou até que o Senhor diga que terminou. Então, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A Bíblia diz, ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ele amava esta família. Ele amava esta casa. Eu quero dizer que o que está acontecendo
ou pode estar acontecendo à sua vida, não significa que Deus não te ama. Ele continua te amando. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade que você está vivendo, Ele te ama. E no final o amor dele vai se manifestar na sua vida. Depois desta situação toda, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Isso mexe comigo. Eu não sei se mexe com você. Pois em toda a narrativa está dizendo que Jesus os amava. Que Jesus amava. Amava Lázaro, amava a Marta, amava a Maria, que Jesus os amava. E quando Jesus sabe que Lázaro está enfermo, doente, o que eu esperaria que Jesus fizesse? Quantas vezes nós vemos que Jesus se levantou, como com Jairo? Quando Jairo foi chamar o Senhor Jesus, veja a prontidão com que Jesus se levanta e diz: irei contigo. Quando o centurião, falando com Cristo, dizendo ao Senhor: eu não sou digno de que entre na minha casa, mas diz que quando ele falou do servo, Jesus imediatamente se levantou: irei contigo. E o centurião disse: não sou digno de que entre na minha casa. Jesus sempre teve prontidão em atender. Mas estranhamente aqui, o Senhor se detém naquele lugar mais 2 dias. Jesus não estava próximo de onde estava Lázaro, Marta e Maria, a saber, Betânia. Betânia, sabemos pelo texto, estava a 15 estádios de Jerusalém. De Jerusalém. Como um estádio, a medida de um estádio, biblicamente, é 177,6 metros. Nós podemos dizer que Betânia estava a uns 2.664 metros. Mais de 2,5 quilômetros de Jerusalém. Estava relativamente próxima a Jerusalém. Bem próxima. Sabe, Jesus estava numa região, possivelmente a Galileia. Jesus estava numa região distante e que eles caminhavam a pé alguns dias de distância. E Jesus ainda se detém mais 2 dias. Tanto que quando Jesus chega, Lázaro não apenas está morto, mas já está morto há 4 dias. Há 4 dias. Eu não sei quantos dias se levaria caminhando de onde Jesus estava até Betânia. Eu sei que levar-se-ia um tempo, alguns dias. E com mais esses 2 dias, foi tempo suficiente para Lázaro se agravar, morrer, ser sepultado, já há 4 dias morto. Havia digamos assim, uma doutrina entre os estudiosos daquela época, que o espírito levava um tempo para deixar o corpo. E então,
Jesus já havia enfrentado a morte mais de uma vez. Ele já havia curado a filha de Jairo. Ele já havia ressuscitado a filha de Jairo. Ele já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus já havia feito esses atos, mas foram coisas próximas. A menina que morrera naquele mesmo momento, e Jesus então disse, ela não está morta, ela apenas dorme, e a levantou. O filho da viúva que nem sepultado foi, Jesus o levantou. Mas Lázaro estava há 4 dias, ele já estava apodrecendo. Lázaro já estava eliminando líquidos do seu corpo, já havia mau cheiro. Quando Jesus disse, tirem a pedra. Tirem a pedra. É interessante que o que nos separa de Lázaro é uma pedra. E às vezes o que nos separa dos nossos irmãos é apenas uma pedra. E o Senhor fará o milagre. Há muito milagre para se restaurar relacionamentos. Quantas vezes você já ouviu dizer uma pessoa falar, ele está morto para mim? E alguns vão mais longe, está morto e sepultado. E então Jesus diz, aquilo que separa você do seu irmão, tire, e o milagre eu farei. Deus restaura relacionamentos. Mas para que Deus restaure relacionamentos, nós temos que mover a pedra, que é o que nos separa de nós para os nossos irmãos. Já a pedra que nos separava de Cristo, do relacionamento com Cristo, que Cristo também foi sepultado, homem nenhum moveu, o poder de Deus moveu. O que me separa do meu irmão, eu tenho que mover, mas o que me separa de Deus, Deus tem que remover. Então, nesse dia, Jesus chega até esta família. É o que eu disse, a morte não é o final. Quando tudo acaba, não é o fim. Só é o fim quando Ele decreta que é o fim. Se você entrou em falência, isso não é o fim. Só é o fim quando Ele decreta que você chegou ao fim. E Deus pode ressuscitar toda a sua economia. Se a tua saúde chegou ao fim, isso não é o fim. Só é o fim quando Ele determina que é o fim. E Deus pode ressuscitar, restaurar plenamente a sua saúde. Se o teu relacionamento, se a tua família chegou ao fim, isso não é o fim. Talvez haja pessoas me ouvindo hoje que estejam dizendo, acabou, pastor, chegou ao fim, não tem mais como, pastor, é o fim. Isso não é o fim. Só é o fim quando Ele disser que é o fim. E Ele pode restaurar relacionamentos. Ele é o Senhor que pode trazer a vida, uma nova vida. Ficou Jesus. O que Jesus fez? Jesus esperou. Ele disse, ele sabia o propósito. O propósito era a glória de Deus. O propósito era que o próprio Jesus fosse glorificado no que haveria de vir.
Ele disse: o propósito não é a morte, o propósito é a glória. O propósito não é o fim, o propósito é a glória. O teu propósito é a glória. Tudo que está acontecendo com você, tudo que está acontecendo comigo, tudo que está acontecendo com a igreja, o propósito não é a morte, o propósito é a glória, ainda que haja morte. O propósito é a glória. Se você tem a sua economia destruída, deixe-me dizer, o propósito não é a morte, o propósito é a glória. A morte não é o fim, a glória é o destino. Isto é o que Deus tem falado ao meu coração. A morte não é o fim, a glória é o destino. É para lá que nós estamos indo, inclusive quando os que morrem no Senhor, a morte não é o fim, a glória é o destino. Se você que me ouve nesta noite, que nos assiste pela live, e teme a morte, eu quero dizer a você que a morte não é o fim, que a glória é o teu destino. E para que você alcance a glória, Jesus disse a Marta, Jesus disse a Maria: crê tão somente. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Se você apenas crer, você verá a glória de Deus. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creia no Senhor Jesus Cristo, como disse Paulo, e serás salvo. Tu e toda a tua casa verás a glória de Deus. Muitas pessoas chegaram ao limite. Muitas pessoas talvez estejam tristes com Deus. Eu esperava que Ele viesse logo. Eu esperava que a presença dEle estivesse logo aqui. Eu esperava que Ele se levantasse e imediatamente viesse em meu socorro, mas não veio. Porém, Ele não te abandonou. Ele virá, porque a morte não é o fim, a glória é o teu destino. Ah, se o Senhor tivesse agido antes, minha família não teria sido destruída. Ah, se o Senhor tivesse agido antes, minha saúde não seria destruída. Ah, se o Senhor tivesse agido antes, minha economia não seria destruída. Ah, se o Senhor tivesse agido antes, meu ministério não seria destruído. Ah, se o Senhor tivesse agido antes, minha vida não seria destruída. Mas deixe-me dizer, isso não é o fim, porque a glória é o teu destino. Há pessoas que têm o seu ministério morto, há pessoas que têm a sua família morta, há pessoas que têm a sua economia morta, há pessoas que têm a sua saúde morta. Mas isso não é o fim, pois a glória é o teu destino. Para que o Senhor seja glorificado. Lembre-se que até a morte pode glorificar ao Senhor. Quando Pedro ouviu do Senhor com que tipo de morte ele morreria, a Bíblia diz com que tipo de morte ele havia de glorificar ao Senhor. E veja, aqui eu não estou querendo diminuir o que é a morte, pois a morte é uma inimiga, a Bíblia diz, é a última inimiga a ser vencida. Mas eu quero dizer que a morte não é o fim, porque a glória
é o teu destino. Foi quando Jesus se colocou diante do túmulo de Lázaro e gritou por Lázaro. Não antes de manifestar tanto a Marta, quanto Maria, quanto ao próprio Lázaro, seu amor. Pois diante do túmulo de Lázaro, antes de ressuscitá-lo, Jesus chorou. Jesus sabia que iria ressuscitá-lo. Por que chora? A Bíblia diz, porque o Espírito do Senhor se agitou dentro dele e ele se comoveu. Comover-se não é uma questão apenas de fé, não é uma questão apenas de poder, é uma questão de compaixão, é uma questão de comover-se com as pessoas, porque você tem fé, porque você sabe que Deus agirá, porque Deus fará o sobrenatural. Isso não quer dizer que você não tenha que chorar, que você não tenha que se comover, pois a Bíblia diz o quê? Alegrai-vos com os que se alegram, mas chorai com os que choram. E nós devemos estar assim, movidos, comovidos pelo mesmo sentimento, agitando o nosso espírito. Falta um agitar no nosso espírito. E a Bíblia diz que Jesus chorou, e todos imediatamente disseram, vede como o amava. Com que grande amor o amava. Você não sofre, e os teus não sofrem, que Deus não se comova, que Deus não chore. Você que pensa que o Senhor está alheio a você, que Ele não está solidário a você, que Ele não está sentindo a tua dor. Deixe-me dizer uma coisa, o Espírito dele está agitado por você, o Senhor está derramando lágrimas por você, Jesus chora por você, porque Jesus te ama. Porque Jesus te ama. A Bíblia diz que novamente agitou-se em si mesmo e encaminhou-se ao túmulo. Jesus foi movido de sentimento. Fé não anula sentimento. Temos que ser movidos de compaixão, comovidos. Temos que nos agitar dentro de nós mesmos. Temos que sentir. É não só crer. E a Bíblia diz, tirai a pedra. Todos devem ter se espantado. Marta disse, Senhor, ele já cheira mal. Mas Jesus disse, não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. E então, tendo movido a pedra, Jesus disse, Pai, eu te louvo porque sempre atendes a minha oração. Jesus estava orando, Jesus estava intercedendo. Deixe-me dizer uma coisa, se você está orando, se você está intercedendo, mesmo que pareça que tudo deu ao contrário, que toda a tua esperança desapareceu, que a morte chegou ao enfermo, que Lázaro morreu, saiba do seguinte, Deus sempre atende a oração do seu filho e Deus irá se glorificar ressuscitando o que estava morto. Foi o que aconteceu. E naquele momento em que Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz no versículo 45, muitos pôs
dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Tudo o que aconteceu fazia parte de um plano de Deus. Eu quero dizer a você, nessa noite, prepare-se. Prepare-se, porque Deus vai nos surpreender. Prepare-se para a grande luta da sua fé. Marta, Maria, tiveram um grande desafio. Os discípulos de Jesus foram desafiados todos em sua fé. Especialmente Marta ouve essa palavra: não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Mas é difícil manter firme a fé numa situação como esta. Jesus disse: não é para a morte, mas Lázaro morreu. Você já imaginou a decepção? A frustração? De como elas deviam estar? Como você estaria? Quando recebemos uma palavra tão boa do Senhor, quando recebemos uma palavra como essa enfermidade não é para a morte. Aleluia! Mas morreu. A morte não é o fim, porque a glória é o teu destino. Quando Deus colocou esse peso no meu coração, eu comecei a sentir isto. Senhor, que coisa estranha. Nós temos que estar preparados para a grande batalha da fé. Quando confrontados por uma situação como esta, tendo ouvido uma palavra encorajadora do Senhor, que nos diz: essa enfermidade não é para a morte, mas no final vem a morte. E então diz: continue crendo. Quando ouvimos uma palavra como essa, pensamos: bem, Lázaro vai melhorar. Seria o que eu pensaria, eu não sei o que você pensaria. Ou pelo menos pensaríamos: as coisas não vão se agravar. Mas se agravaram, pioraram, e ele morreu. Agora Jesus chega. E é dito ao Senhor: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A enfermidade não era para a morte, mas o Senhor não estava aqui. E a morte venceu. Não se deixe vencer pelos problemas, pelas dificuldades, pela fatalidade, pelo agravamento da dificuldade. Saiba que Jesus chegou. E quando Jesus chega, Ele pode transformar todas as coisas. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Hoje Jesus quer chegar na tua vida. Hoje Jesus quer chegar na tua vida. Talvez você esteja vivendo uma situação em que diz: eu tive tantas boas palavras, mas tudo deu ao contrário. Jesus chegou hoje na tua vida e tudo vai mudar no nome de Jesus Cristo. E você será salvo. Jesus estava consciente da morte de Lázaro. Ele disse aos seus discípulos antes de: vamos. Vamos. Porque Lázaro dorme. Então os seus discípulos disseram: bem, se dorme, está bem. Por quê? Porque estavam se lembrando da palavra: essa enfermidade não é para a vida, para a morte. Eles diziam: se dorme, está salvo. Se dorme, está bem. Jesus disse: não, Lázaro morreu. Lázaro morreu.
E eles tinham que caminhar até lá. E então seus discípulos disseram: Senhor, esse não é um lugar onde te queiram bem. Esse é um lugar onde querem te matar e querem nos matar. Nós vamos para lá para morrer também. Jesus, vamos. Sabe, quando Jesus te chama para ir com Ele, você tem que ir com Ele. E essa gente foi. E alguma coisa aconteceu. Quando o milagre aconteceu, o ministério de Jesus teve uma mudança radical. Por isso ele teve a entrada triunfal em Jerusalém. Eu imagino, digo eu, por favor, não estou afirmando, estou dizendo que eu imagino que muito contribuiu a ressurreição de Lázaro para a entrada triunfal de Jesus. E contribuiu a ressurreição de Lázaro para a morte de Jesus. Porque Jesus mesmo diz: glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Aonde? Na cruz. Então a morte de Lázaro contribuiu para tudo. Não apenas o ministério de Jesus ficou um ministério assim, inatingível. Veja, eles tinham medo de pegar Jesus publicamente. Eles tinham medo, porque o ministério de Jesus, pela ressurreição de Lázaro, se tornou algo como que intocável, inatingível. Eles tinham medo do povo. Sabe, quando eu vejo aquele julgamento a respeito de Jesus, os horários que aconteceram aquilo, toda a situação, a reunião do Sinédrio, a palavra no pretório dizendo: a quem soltarei, a Jesus ou a Barrabás? E as pessoas gritavam: Barrabás. Claro, só estavam ali os inimigos de Jesus. Eles não permitiram. Eles não permitiram. A multidão, quando olhou Jesus, quando viu Jesus, os que gritavam, meus irmãos, eram os inimigos de Jesus, porque havia muita gente que amava Jesus Cristo, muita gente sofreu com a morte de Jesus Cristo, muita gente chorou com a morte de Jesus Cristo, muita gente teve o seu coração em pedaços quando Cristo passou carregando o madeiro. Mas tudo isso foi feito longe das pessoas, porque o ministério de Jesus mudou radicalmente na hora que ele ressuscitou a Lázaro. Se tornou um ministério extraordinário aos olhos de todos, um profeta que não podia ser tocado, porque não havia dúvidas. Ele estava morto há 4 dias e Jesus o ressuscitou. E muitos iam até Lázaro, muitos iam conhecer a Lázaro. Imagine tudo isto, não é à toa que Jesus entrou em Jerusalém e as pessoas vinham com palmas, vinham com suas roupas, colocavam os seus mantos para que Jesus passasse. E gritavam: bendito o que vem em nome do Senhor. Mas no templo havia hostilidade. No templo havia aqueles que estavam planejando não só a morte de Jesus, mas a morte de Lázaro. Porque nós leremos isso no decorrer da passagem. Homens religiosos se reunindo, e o que eu esperaria que homens religiosos estivessem falando sobre ajudar a outras pessoas, beneficiar a outras pessoas, mas não estavam reunidos planejando como matariam Jesus e como matariam Lázaro, porque Lázaro fez mais por Jesus ressuscitando do que tudo que ele fez em sua vida.
Saiba o seguinte, nós podemos viver uma tragédia na nossa vida, mas quando Deus transforma essa tragédia em glória, nós fazemos mais pelo Senhor nesta ação, em nos deixarmos ser ressurretos pelo Senhor, nos deixarmos ser transformados pelo Senhor, nos deixarmos ser abençoados pelo Senhor, obedecendo ao Senhor, pois o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro obedeceu. Se você obedecer ao Senhor, a glória de Deus será vista. Se você obedecer ao Senhor, milagres acontecerão. E dirá: mas pastor, você não sabe das minhas limitações. Você não tem mais limitações do que um morto. Por mais limitado que você seja, você não é mais limitado que um morto. E se um morto pôde ouvir e pôde obedecer, eu creio que nós podemos ouvir e podemos obedecer. A morte não é o fim, pois a glória é o teu destino. No nome de Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido, nós oramos por aqueles que desejam aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós te pedimos, ó Senhor, que agora eles sintam a presença de Jesus com ele e recebam, como a palavra diz, crendo no Senhor Jesus Cristo, a salvação, tanto para eles como para toda a sua casa. Nós oramos ainda pelos que estamos sendo desafiados em nossa fé, que nos preparemos, ó Senhor, aceitando essa grande obra do Senhor nas nossas vidas. A morte não é o fim, a glória é o nosso destino. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, ó Deus Todo-Poderoso, abençoa os teus filhos. Se alguns deles ouviram uma palavra de esperança e se agravou o problema, que saibam que isso não é o fim. Que Deus vai suscitar uma vitória extraordinária. Se creres, verás a glória de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.